Shalom! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Sinagoga Bnei Haderer. Não se esqueça, antes de nós iniciarmos este vídeo, que será sobre um assunto muito profundo, que tem sido perguntado nos nossos comentários e nós vamos atender a esse pedido, nós estaremos hoje falando a respeito da primeira luz. A primeira luz manifesta na criação, criada na criação. E não perca a oportunidade, então, de já se inscrever, ativar as notificações e compartilhar, curtindo também este vídeo, porque muitas pessoas com certeza precisam ouvir esse conteúdo maravilhoso que nós estaremos compartilhando com vocês. Sem mais delongas, vamos então começar a nossa conversa sobre a primeira luz. Criada, manifesta, esboça uma conjuntura de fatores da parte de Deus. Então não se esqueça, fique até o final desse vídeo e acompanhe conosco este assunto maravilhoso. Primeira coisa que nós precisamos iniciar analisando é o texto de Bereshit, Gênesis, no capítulo 1. E para falarmos da luz é muito necessário abordarmos o contexto em que vemos Adonai dizendo Yehi Or, seja luz, ou haja luz, como algumas traduções dizem, porque em todo o relato da criação, para começo do nosso vídeo, é necessário falar sobre isso, nós vamos ver o nome de Deus no formato Elohim. Elohim é um formato que a princípio parece no plural, na língua hebraica. Muito importante você compreender, você que já está nos assistindo há mais um tempo, ou você que já conhece um pouco da linguagem hebraica, ou até mesmo das literaturas judaicas, que o nome Elohim é um dos 72 nomes utilizados para se referir a Deus na Bíblia Sagrada, e o nome Elohim, quando nós vamos analisar ele por si só, parece que ele encontra sua flexão no plural im, no plural masculino hebraico, mas quando nós vamos analisar, quando se refere a Deus, ele está no seu formato absoluto. Elohim, então, se referindo a Deus, mas existe aqui uma vocação no radical ele. O radical ele de Elohim vai esboçar uma ideia para nós, que é reunir os que se encontram em estado de pluralidade e vertê-los a uma unidade. Ou seja, nós vamos ver no versículo 2 do livro de Gênesis, no capítulo 1, que algo errado estava presente. A terra estava tohu vavohu, ou seja, ela estava inóspita, ela estava inabitável, ela estava confusa, ela estava desolada. E por quê? E o que isso significa? É muito necessário que nós compreendamos isso para entender tanto o radical ele, reunir então coisas que estão em pluralidade e vertê-los em uma unidade, e também retificar esse aspecto que estava presente na terra. Então, quando nós vamos para o versículo 2, nós vemos que embora Deus tivesse criado no princípio os céus e a terra estava sem forma e vazia, ou torro vavorro. Torro, alguns vão traduzir como inabitado, inóspito, mas torro em hebraico significa espanto. Exatamente, é uma impressão de espanto diante da incompreensão na qual a pessoa ou um objeto se encontra. Dentro disso, é necessário dizer que nesse contexto é como se nada fosse reconhecido em sua individualidade. As coisas perderam o sentido. É isso que nós estamos vendo aqui dentro do versículo 2 do livro de Gênesis. E quando nós vamos torro, acabamos de explicar, vavorru. Então a expressão vorru, que simboliza desolação, estaria mostrando para nós como se fosse alguém que se questiona e que se espanta diante do vazio no qual se encontra. Então algo na terra perdeu o sentido, algo nesse centro da criação de Deus perdeu o sentido. E nós sabemos que Deus, na sua essência, simboliza a unicidade absoluta. Então tudo aquilo que Deus cria, embora plural, se junta para reconhecer e viver em uma unicidade relativa, ou seja, muito embora nós sejamos pessoas diferentes, quando nós temos uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, conforme está no livro de Efésios, no capítulo 4, nós
então estamos vivendo em unidade. E é como se essa unidade aqui tivesse sido perdida. É a mesma unidade que foi perdida em Gênesis capítulo 11, através do governo de Nimrod na Torre de Babel, porque as pessoas partilhavam de uma unicidade idiomática e de significados, mas eles usaram isso para se levantar contra Deus, então Deus desce e eles então vão receber como sentença uma pluralidade de significados, conceitos e também de costumes. Então os povos se dividiram, porque esse era o objetivo, embora era para ter se dividido em unidade. Mas voltando aqui para o nosso contexto. Vamos entender uma coisa. Este mesmo estado em que a terra se encontrava, aqui no versículo 2, é o mesmo estado no qual uma pessoa se encontra quando ela ouve a palavra de Hashem e reconhece a palavra de Hashem como verdade soberana e quer receber Hashem, se arrepender. Porque da mesma forma que a terra estava sem forma e vazia e depois Deus disse haja luz, ou seja luz, e a luz foi manifesta, e depois a criação começa a ser organizada e não recriada, porque a terra já estava criada, entenda isso, os céus também já estavam criados, existia uma interação harmônica entre céus e terra que no versículo 2 deixou de ser harmônica por algum motivo. E não é onde nós vamos entrar hoje. Hoje você precisa entender o significado dessa luz. Então, quando uma pessoa ouve a palavra, como nós cremos em Romanos 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra é luz. Em Salmo 119, no verso 105, está escrito: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz que ilumina o meu caminho. Nós sabemos que essa mesma palavra é viva e eficaz e mais afiada do que uma espada de dois gumes, e ela penetra até julgar os intentos do coração do homem, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então, quando uma pessoa, ela percebe, só existe uma maneira da pessoa perceber que ela está vazia, que ela está desolada e ela se espantar com isso, para querer mudar de realidade. É quando ela ouve sobre um padrão uno e perfeito, que é a palavra de Deus. Da mesma forma, isso gera arrependimento. A pessoa quer sair no estado em que está para passar a andar em santidade através da obediência a Deus e seus mandamentos. Da mesma forma, nós lemos na Brit Hadashah, no chamado Novo Testamento, dizendo: o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do julgamento, João 16, versículo 8. Ele vos guiará em toda a verdade, João 16, versículo 13. Não é isso que nós lemos? E a verdade é a Torá, é a palavra, João 17, versículo de número 17. E quem estava pairando sobre a superfície das águas aqui na terra, que estava sem forma e vazia, no verso 2? O Espírito de Hashem, ou o trono de Deus, segundo algumas traduções. Exatamente o mesmo processo que uma pessoa passa quando ela vai se arrepender ouvindo a palavra de Hashem, a terra também estava passando no princípio. E aqui nós vamos agora para o centro do nosso estudo, da nossa aula, aqui do nosso shiur, que é o versículo 3, Yerior, seja luz, que luz é essa? Né? Ou que luz é essa? Agora nós entraremos em assuntos muito profundos, é muito importante que você preste muita atenção e cheque os textos que nós estaremos citando e pense nas informações que serão compartilhadas com você. No versículo 3 nós lemos que Hashem, ou Deus, disse seja luz, haja luz, e Deus viu que a luz era boa, ou melhor, Deus viu a luz que era boa. Deus, onisciente, não vai criar algo e falar, não, isso aqui realmente é bom. Ou seja, Deus se relacionou com a luz que era boa. A luz já era boa e Hashem sabia que a luz era boa. Existe um rabino chamado Moshe Chaim Luzzatto na literatura judaica, escritor de grandes obras espiritualistas e também de ética mussar, comportamental e espiritual. E no seu livro O Caminho dos Justos, ele cita Provérbios capítulo 13, versículo de número 9 aqui para nós, que diz: a luz dos justos traz alegria. Então, o que a literatura judaica, a sabedoria judaica, bíblica, vai nos dizer é que essa luz do princípio é a luz que foi reservada para os justos. Por isso que logo depois Deus faz separação entre luz e trevas, porque essa luz ficaria reservada para aqueles que perseverassem na fé e se mantivessem praticando, obedecendo a Deus até o fim. No Zohar, que é a obra central da Kabbalah, do rabino ou do nosso mestre, do nosso sábio Shimon Bar Yochai, no capítulo 1, no volume 1 do Zohar, na página 15a, nós temos algo muito interessante sobre essa manifestação aqui no princípio. O que nós lemos ali no Zohar, em Bereshit, capítulo 1, é que quando o rei começou a querer se manifestar, então essa luz é resultado do desejo de Deus de se manifestar,
E aí isso faz alusão a um atributo de Deus chamado vontade ou coroa, Keter. Então, quando Deus quis se manifestar, ele começou a criar formas de se manifestar. E quando ele começou a criar essas formas, diz o Zohar, que ele traçou brilhos superiores, ou ele traçou traços, ele literalmente traçou traços nesse brilho superior, começou a desenhar o seu projeto, o seu objetivo, o seu planejamento para a criação. E nessa vontade do rei, ou na essência dele, ele gravou a sua vontade. Então, a essência de Deus está referida ao tetragrama e a sua vontade a esse atributo. Então Deus começa agora a se manifestar. E aí, algo muito importante aqui acontece, segundo o Zohar. Ele grava decretos no mundo superior. O que é gravar decretos no mundo superior? Deus estabeleceu uma configuração no princípio, que quando essa configuração fosse manifesta para toda a sua criação, a criação agora teria conexão com essa configuração para que a criação fizesse a vontade do seu Criador, que foi manifesta aqui no princípio, conforme nós estamos abordando. E quando Deus grava decretos nesse mundo superior, nós nos perguntamos, que decretos são esses? E para não aprofundar muito e ficarmos com muitas passagens, nós vamos citar uma, que muitos cristãos entendem errada essa passagem, porque está escrito que o verbo era Deus, mas está escrito em João capítulo 1, no verso 1, que o verbo era Elohim. Elohim significa quando Deus age através das coisas criadas principalmente, ou quando Deus usa o seu atributo de severidade. O que isso significa? Em João capítulo 1, no princípio era o verbo. O que é o verbo? O verbo é a forma mais etérea de como Deus vai querer fazer ou manifestar as coisas. O que Deus fala, acontece. Não é isso? Então, no princípio, essa luz, nós vamos ver, estava na forma de verbo. O que nós lemos no Zohar 1:15a, que Deus traçou traços no brilho superior e ele gravou a sua vontade na sua essência e então ele gravou decretos. Então Deus começa a segmentar o seu objetivo criacional. E aqui nós já estamos vendo que quando ele grava decretos no mundo superior, através desse Elohim, ou desse verbo do membra, conforme nós lemos, o que começa a acontecer? A configuração de toda a criação é manifesta através dessa luz ou desses decretos. E todos os decretos vêm de uma fala ligada a esse verbo. Muito interessante, não é? Vamos continuando ainda. E ainda está escrito assim, gravou decretos no mundo superior, onde habita a vitória e a força. E sendo muito objetivo e claro, você que crê no Mashiach Yeshua já sabe que ele venceu a morte. Então, nós temos nele a vitória, somos mais do que vencedores, e força, não é à toa que através de Yeshua HaMashiach, ele diz que nós receberíamos o Paracletos, ou Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, que seria o nosso Consolador, que nos revestiria de poder, de força, conforme nós lemos em Atos 1, no versículo 8, e acontecem em Atos capítulo 2 em diante, com os pregadores, discípulos, os emissários do Mashiach Yeshua. E esse lugar onde habita vitória e força, nós inclusive lemos em Efésios capítulo 1, no versículo 3, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais no Mashiach. Então existe aqui um segredo, é claro que você já está vendo que essa luz do princípio é sim uma configuração, uma prefiguração, um arquétipo do Messias e Yeshua. E aí nós temos uma citação aqui do Midrash, de uma literatura judaica, no Bereshit Rabbah, no capítulo 1, que vai mencionar para nós algumas coisas que foram criadas antes da terra, antes dos céus. E dentre essas coisas que foram criadas, nós temos aqui duas se referindo ao Mashiach, né? Porque uma é que o nome do Mashiach foi criado antes dos céus e da terra, ou seja, a configuração da terra, porque fala da combinação de letras hebraicas. Isso aqui é um assunto que nós até já tratamos em outro vídeo, nós não vamos aprofundar agora. E a techuvá, o arrependimento, através do mediador. Nós sabemos que é assim que acontece. Mas ainda na citação do Talmud, uma outra literatura judaica que explica a lei oral, nós lemos no Tratado Pesachim 54b. E lá no Tratado Pesachim fala de 7 coisas que foram criadas antes do céu e da terra.
Então nós temos a Torá, que é a lei, essa configuração, esses decretos de Deus, já trazendo para o Zohar, nós estamos fazendo essa conexão, porque quando Deus ele vai grafar decretos no mundo superior, onde habita a vitória e força, ele está colocando uma configuração plena, que não pode ser alterada, que não pode ser imaculada. A primeira delas é a Torá. Depois nós temos o arrependimento, a techuvá, ou seja, a oportunidade que todo ser criado com livre-arbítrio, o homem principalmente, teria de sempre que se desviasse dessa configuração, por causa da existência desses decretos, pudesse retornar a esses decretos ou a essa configuração. Nós temos também a sexta citação que eu quero trazer para vocês, o templo sagrado, e nós temos a sétima, o nome do Mashiach. Nós não estamos citando todas. Por quê? Porque quando nós ligamos todas essas informações com aquilo que nós acabamos de ver em Zohar, no capítulo 1, nós vamos ter que é uma clara relação ao Messias e a forma como o Messias se manifesta e ensina. E aí muitos se perguntam, emanado, criado, nós lemos em Colossenses 1, a partir do verso 15, primogênito da criação. Então é como se nós estamos encaixando aqui o Mashiach Yeshua nesses decretos no espaço superior. Quando Deus quer se manifestar, ele cria um espaço, e nesse espaço nós vamos ler uma coisa muito interessante aqui, meus queridos, que Deus então cria uma luz, e nessa luz ele cria uma fonte, ou seja, o Mashiach, ou Adam Kadimon, o homem supremo, o homem primordial, através do que a Kabbalah nos diz, é exatamente uma configuração, é o modelo perfeito da criação e da relação que essa criação tem com Deus. Exatamente. E aí nós temos isso muito presente no livro de João, no capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 14. Mas nos versos 3 e 4 nós vamos ler que nele, ou através dele, tudo foi criado e nada do que foi criado foi feito sem ele. Então a primeira coisa que Deus criou é a forma com a qual ele queria, ou através da qual ele queria fazer, e a qual ele queria que tudo, quer que tudo seja configurado. Por isso nós lemos em Romanos 8, no versículo 29, que aqueles que Deus conheceu de antemão, o que Deus fez com eles, quer que eles se configurem à imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Predestinou para que se configurassem novamente a esse padrão que Deus estabelece aqui, dentro ou nessa luz que ele cria para os justos, uma clara relação com Mashiach Yeshua. E nós lemos também ali em João 1, 3 e 4, que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então essa luz primeira não é a luz de dia e de noite, porque depois você vai ter os luzeiros no livro de Gênesis capítulo 1, e aí um vai ser o sol e o outro vai ser a lua. Essa luz é literalmente a configuração intelectual, emocional e espiritual que Deus quis e queria que o homem adotasse, que a criação adotasse. Ou seja, essa luz é o que nós chamamos de vida. É por isso que nós temos citações na Torá, Deuteronômio 32, 47, por exemplo. É esta Torá que é essa configuração, porque nós cremos que o Mashiach Yeshua, João 1, 14, é a Torá encarnada. Essa Torá, Deuteronômio 32, 47, é a vossa vida. Deuteronômio 16, versículo 20, busque justiça, uma justiça de qualidade para que vivas. No livro de Vaikra, capítulo 18, Levítico 18, versículo 5, o homem que viver por esta Torá, pela lei, o homem que a obedecer, viverá, obterá vida através delas, ou seja, obterá a configuração original que eu manifestei para a criação, através da obediência dessas formas, desses decretos que foram gravados no mundo superior desde o princípio. Então nós estamos encaixando todas essas figuras aqui na pessoa do Mashiach Yeshua. E aí, mais uma vez, ratificando, salientando, enfatizando, criado, primogênito da criação, Colossenses 1, a partir do versículo 15, Provérbios 8, 22 ao 30, a sabedoria também foi criada, foi arquiteta da criação, porque é através dessa primeira criação, Deus cria um vaso, coloca nesse vaso toda a configuração, toda a vontade dele, e através desse vaso começa então a derramar sobre a criação toda a vontade de Deus. É por isso que quando o homem ele peca através das atitudes, ele fica preso ao mundo físico.
E por isso o verbo precisou ou adotou a forma física, como nós lemos em Romanos 8, a partir do versículo 3, que ele se fez carne semelhante ao pecado e matou o pecado na carne. Por quê? Porque essa configuração original imaculada veio na forma do pecado, ou seja, se tornou homem, se tornou carne, e não pecou, matou o pecado na carne, porque ele manifestou no mundo físico, na forma carnal, essa configuração original, essa configuração plena, imaculada que Deus estabeleceu desde o princípio. É por isso que através dele, o nome desse Mashiach é Yeshua, ou Yahshua, como as pessoas têm falado, mas é Yeshua, uma forma diminuída de Yehoshua, que é Deus salva, salvação. Por quê? Porque o homem se desligou dessa configuração. E aí vem o Mashiach e toma a forma disso para resgatar a criação caída. Então, por isso, o nome dele foi Yeshua. Porque a humanidade havia pecado, em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18 até o 20 e 21, a forma como o anjo explica para Miriam e para Yosef, que seria o nome desse menino, Yeshua, porque salvará o mundo, salvará os homens dos pecados deles, trazendo-os de volta a essa configuração. E é por isso que está no livro de Apocalipse, capítulo 5, 9 e 10 e outras citações, que através dele e pelo sangue dele fomos feitos e seremos feitos reis e sacerdotes, recriados nele, Efésios 2:10, ou seja, Deus leva a nossa alma de volta para essa configuração original e faz com que nós venhamos, nossa alma, nosso intelecto, nosso emocional venha de novo dessa luz, à medida que obedecemos. É por isso que é transformado de glória em glória, 2 Coríntios 3:18, de níveis em níveis dessa luz. É por isso que é de fé em fé, Romanos 1:16 e 17, e a fé sem obras é morta, Tiago 2:17. Então é de atos de obediência em atos de obediência. Através da obediência à Torá, que é a nossa vida, conforme nós citamos, nós vamos sendo transformados e guiados pelo Espírito de Deus para que essa luz seja vista em nós e todos glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Que esse vídeo tenha te abençoado e que ele tenha te trazido a revelação, uma revelação mais profunda da pessoa do Mashiach e principalmente do nosso amado Deus, Criador, o nosso Pai. Que o Eterno te abençoe. Não deixe de compartilhar conosco a sua bênção física. Nós estamos realizando esse trabalho para que esse trabalho aconteça. A sua contribuição financeira é muito importante e também é uma forma de você abençoar aqueles que te abençoam. Shalom, shalom. Um grande abraço, Haverim e Haverot, irmãos e irmãs.